Bora lá. Pessoal, última aula. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre mediadores inflamatórios, sobre mediadores químicos, moléculas que mediam o processo inflamatório e falar do que ocorre quando a resposta inflamatória, quando a resposta imunológica sai do que é considerado aceitável. Quando eu tenho respostas muito intensas a elementos que são ou pouco patogênicos ou que não precisaria de uma resposta tão intensa, que são as chamadas respostas de hipersensibilidade. Iremos falar dos dois hoje. Iremos falar dos dois hoje. Começo falando dos mediadores inflamatórios, porque a inflamação é resultado da nossa resposta imunológica. Então, quando o nosso corpo responde a uma substância estranha, a um patógeno, a um invasor, o nosso corpo cria uma resposta chamada inflamação, e essa inflamação, tá, do latim inflamare, pegar fogo, é uma reação característica dos tecidos vascularizados. Então, a inflamação ocorre onde há vasos sanguíneos. E é caracterizada a inflamação pela saída de líquidos dos vasos e saídas de células do sangue, especialmente leucócitos, as células brancas, para o interstício. Então, vai haver aqui o extravasamento de material do sangue para o interstício, para o tecido ao redor dos vasos. Então, essas moléculas inflamatórias que são liberadas na região danificada vão causar alterações no fluxo sanguíneo, então eles vão alterar a fisiologia dos vasos sanguíneos do local e irão acarretar, primeiro, em um aumento do fluxo sanguíneo. Então irá ocorrer, então irá ocorrer uma vasodilatação no local. Tá? Esse é um ponto muito importante da inflamação. A segunda coisa, tá, é que essas moléculas produzidas pelas células no local machucado irão ativar, irão ativar o endotélio dos vasos locais. O que significa ativar o endotélio? Significa, primeiro, que esse endotélio irá se tornar, deixa eu só voltar aqui rapidinho, irá se tornar adesivo. Então, esse endotélio passa a expressar proteínas de adesão como ICANS, VCANS, ligantes de selectina. Essas moléculas que são expressas na superfície do endotélio são moléculas que vão atrair os leucócitos para a região. Esses leucócitos que vão ligar, que vão grudar no endotélio, irão passar do vaso para o tecido em um processo chamado diapedese. Então, é assim que os leucócitos sabem onde eles têm que sair do vaso e ir para o tecido para combater o invasor. Então, por que você não tem a saída de leucócitos dos vasos em qualquer lugar do corpo? Porque essa saída ocorre apenas nos locais que estão inflamados, nos locais em que há a produção desses mediadores inflamatórios. Outra coisa que ocorre graças a essas moléculas sinalizadoras locais é que o endotélio tem um aumento da sua permeabilidade. Água
proteínas e sais começam a sair do vaso e ocupar espaço entre as células do tecido. Essa água, sais e proteínas irão causar um processo conhecido como inchaço, edema. Tá? Então, a resposta inflamatória vai causar vasodilatação, vai chegar mais sangue no local, vai ativar o endotélio, recrutando para a região células brancas, células de defesa, aumenta a permeabilidade vascular, causando uma chegada para a região de proteínas, água e sais. E esse processo todo, tá, é a chamada inflamação. Esse processo todo é a chamada inflamação. Tá? Isso é o que nós conhecemos como inflamação. Então, quem causa a inflamação? Quem causa a inflamação são as células residentes do tecido, tá? São as células residentes do tecido, que irão liberar moléculas em resposta a micro-organismos, parasitas, agentes físicos e químicos de dano e reações imunológicas. Então, a bactéria apareceu na sua pele, na sua mucosa, não importa, a bactéria chegou no local. As células residentes irão liberar mediadores inflamatórios com o objetivo de causar inflamação, tá? E essa inflamação buscará eliminar o agente inflamatório. Então, o objetivo da inflamação é exatamente eliminar aquilo que está fazendo mal. Você pode eliminar aquilo que está fazendo mal por fagocitose, por neutralização mediada por anticorpos, tá? Bem como ele também vai levar à retirada do agente agressor, estimulando a cicatrização, estimulando a proliferação do tecido. Então pensa quando você se queima, né, ou quando você se corta, eu machuquei o tecido, e agora eu preciso repor a parte que foi danificada, preciso repor a parte que foi machucada, né? Então, o processo inflamatório, vocês verão com maiores detalhes no terceiro semestre, na disciplina de patologia, tá? Na disciplina de patologia, vocês irão aprender as diferenças entre processo inflamatório agudo, processo inflamatório crônico, tá? Toda essa parte que é um pouco mais específica, né? É mais estudada no ramo da clínica, né? O objetivo na, na patologia, né? No estudo da patologia, será. Me ouvem? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu só troquei de dispositivo. Tá? Então, tá? O objetivo na patologia vai ser estudar e conversar
sobre as consequências, principalmente clínicas, tá, do processo inflamatório. Então, vocês vão ver cada doença e o processo inflamatório dentro do contexto de saúde e doença específico da odontologia. Tá? Então, vocês vão ver processo inflamatório agudo, processo inflamatório crônico, dentro da odontologia. Aqui hoje o meu objetivo não é focar na odontologia, é falar do processo como um todo. Tá? Porque, como eu já falei, o processo inflamatório ocorre onde há vaso sanguíneo. E ele vai ocorrer sempre da mesma maneira, via de regra. Ok? Então, o processo inflamatório ele é uma balança entre a pró-inflamação, entre moléculas que vão estimular a progressão da inflamação, a progressão da resposta, e moléculas que, pelo contrário, são anti-inflamatórias e pró-regenerativas. Então, são moléculas cujo objetivo é diminuir a inflamação, conter a inflamação e diminuir o dano ao tecido. Tá? Então, sobre os sinais cardinais da inflamação, ou seja, sobre as apresentações clássicas da inflamação aguda, eu sempre coloco uma pergunta na prova e quero que vocês se recordem, porque isso vale para tudo que acontece no seu corpo. Seja você recebendo uma picada de um inseto, seja você sofrendo um impacto, seja uma pulpite, não importa. Tá? Esse processo inflamatório agudo, ele é sempre muito parecido, independente do tecido em que ele ocorra. Tá? Então, esses são os chamados sinais cardinais da inflamação aguda. Por que eles são sinais cardinais da inflamação aguda? Porque esses sinais aparecem em tudo quanto é canto. Tá? Seja músculo, seja polpa, seja tecido conjuntivo da pele, não, seja osso, não importa. Tá? Então, quais são os sinais cardinais da inflamação? Calor, aumento da temperatura do local, vermelhidão, chamado rubor, inchaço, edema ou tumor, dor e perda de função. Esses são os sinais cardinais da inflamação. Tá? Aqui a gente tem um abscesso mandibular, um abscesso causado por uma disseminação de uma bactéria que estava colonizando a polpa do dente do indivíduo. Tá? Vocês conseguem ver aqui todos os sinais cardinais da inflamação. Está avermelhado, está inchado claramente, deve estar doendo, se você perguntar para esse indivíduo. Se você encostar na região, está quente. E esse tecido que está inflamado perde temporariamente ou para sempre a sua função. Tá? Então, guardem esses sinais cardinais da inflamação, porque isso vale para todo tecido lesionado. Pode se apresentar com mais dor, mais edema, menos edema. Não importa, tá? Não importa. Esses sinais estão sempre presentes quando a gente fala de inflamação. Então, se vocês lembrarem da inflamação, aqui, geral, vocês vão saber identificar inflamação em qualquer outro tecido, tá? Então, veja só, o aumento do fluxo sanguíneo, tá? O aumento do fluxo sanguíneo se dá pela vasodilatação. Então, há moléculas na região que vão causar vasodilatação, levando ao rubor, à vermelhidão e ao aumento da temperatura. Tá? Essas mesmas moléculas que causam vasodilatação
vão causar a exsudação de fluido, a saída de líquido de dentro do vaso, que vai resultar no edema. Esse edema, junto com a liberação de substâncias que a gente chama de álgicas, ALGICAS, álgicas, são substâncias que causam dor. Elas vão estimular as terminações nervosas livres, tá? Causando a sensação de dor. Aí a gente vai ver depois, lá na frente, que tem dor aguda e dor crônica. E vão ser chamados para a região danificada, serão chamados para a região danificada leucócitos, que vão tentar eliminar o que está causando dano e iniciar o reparo da região. Durante essa migração de células para a região, nós teremos a perda da função do tecido. De novo, essa perda pode ser temporária ou ela pode ser definitiva. Depende do tecido que nós estamos falando. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Um infarto agudo do miocárdio começa com uma lesão reversível e pode evoluir para uma lesão irreversível, porque o coração não regenera. O tecido muscular cardíaco não regenera. Por outro lado, eu posso ter um tecido como o osso, né? Eu posso quebrar o osso, esse osso fica inutilizado durante algum tempo, com a produção de moléculas sinalizadoras, esse tecido vai se regenerando e finalmente se torna novamente um tecido ósseo funcional. Tá? Então, essa perda de função, de novo, ela pode ser temporária, pode ser por um tempo definido, ou ela pode ser para o resto da sua vida. Tá? Aí vai depender muito de qual tecido a gente está falando e da intensidade do dano. Tá? Então, inflamação é boa ou é ruim? Eu te digo, inflamação, como tudo na vida, é bom até certo ponto. A inflamação, ela é boa, ela é benéfica quando ela contribui para a limitação do patógeno. Então, se eu tenho uma bactéria ou um vírus, qualquer coisa, que está tentando te matar, a inflamação é boa. Ela chama para a região células de defesa, leucócitos, que vão te defender daquela ameaça. A inflamação também é importante porque a inflamação libera substâncias que vão estimular as células a sobreviver, se recuperar e reparar o tecido. Existe até hoje uma discussão muito grande na clínica sobre a prescrição de anti-inflamatórios depois de cirurgias. Diversos grupos são contra a prescrição de anti-inflamatórios depois de cirurgias, porque o anti-inflamatório corta a sinalização de inflamação. Só que a inflamação é importante para iniciar o reparo do tecido que foi danificado. Essa inflamação, entretanto, pode se tornar prejudicial ao nosso organismo. Ela se torna prejudicial quando a inflamação ela é extensa, prolongada e não tem uma regulação adequada. Nesse caso, a inflamação, ao invés de ajudar o organismo, ela atrapalha. Tá? Então, a inflamação prejudicial ocorre, por exemplo, na esclerose múltipla, no AVC, doença de Alzheimer, uh, artrite reumatoide, tá? Lúpus eritematoso sistêmico, tuberculose. Então, existe uma série de reações inflamatórias que não ajudam o seu corpo, que são inflamações continuadas, tá? As chamadas inflamações crônicas. Normalmente, quando a gente fala de inflamação crônica, você, dentista, precisa intervir farmacologicamente.
você vai precisar prescrever um medicamento para controlar essa inflamação, porque ela sozinha não é mais capaz de se controlar. Tá? Então, a inflamação tem o seu lado bom, mas ela deve ser limitada. Inflamação fora de controle é ruim. Então, vamos falar desses mediadores químicos e de como eles participam desse processo inflamatório, né? Como que eles causam edema, vermelhidão, recrutamento de células, dor. Vamos ver como é que eles fazem tudo isso. Né? Então, eu começo por uma molécula muito especial para todos nós, eu creio, que é, opa, travou. É que para mim o slide não está passando do que eu estou vendo aqui no celular. Vocês estão vendo estamina aí ou não? Está passando? Então eu vou seguir. Beleza. Então, o primeiro mediador super importante para a gente é a estamina. Por quê? A estamina é liberada pelos mastócitos. Mastócitos são células residentes de todos os tecidos conjuntivos, tá? Que liberam estamina, além de outras moléculas como hialuronidases, enzimas de proteção e remodelamento. A estamina é uma molécula que é liberada pelos mastócitos quando existe um processo de dano tecidual. Você se corta, machuca, espreme, queima, não importa. Qualquer dano tecidual leva à liberação de estamina. 2. Estamina é muito liberada em uma segunda situação que é em resposta à presença de parasitas e à presença de substâncias alérgicas. 3. A estamina, ela também é liberada em grande quantidade, tá? Na presença, tá? No contato com substâncias irritantes. Tá? Substâncias que não necessariamente sejam bactérias ou danos diretos, mas substâncias que sejam irritantes. Tá? Então, a histamina, por que ela é interessante? Porque, primeiro, ela causa uma vasodilatação muito intensa. Segundo, ela causa aumento da permeabilidade vascular, levando a edema. Se você já teve alguma alergia, eu sei que eu já perguntei na semana passada, peço até desculpa de perguntar de novo, mas se alguém já teve uma alergia imediata, por exemplo, entrou em contato com amaciante, né? Ou comeu amendoim ou camarão, ou inalou pó que estava no ambiente, pó de sujeira, né? Nesses casos, o que acontece? Não fica vermelha a região que entrou em contato com aquela substância? Não fica inchada? Se for o seu nariz, não vai produzir muito muco? Se for a sua boca, não vai salivar em excesso? O seu pulmão, os seus bronquíolos vão se fechar, que é a reação conhecida como asma. Né? A asma é uma doença específica, mas os sintomas da asma, né, aquela falta de ar, é causada pela constrição dos bronquíolos, a dificuldade em respirar. Então, a histamina ela é muito importante para nós, porque a histamina talvez seja um dos primeiros mediadores químicos que são liberados durante a inflamação aguda. Então, plá, machucou, libera histamina. O que a histamina vai causar? Vasodilatação, aumento da permeabilidade, que vai causar edema. A histamina vai sensibilizar também os nervos periféricos, causando reações de prurido, coceira e de dor. Vai facilitar o processo de dor. Tá?
No estômago e no sistema nervoso central, nós temos outros receptores para a histamina, diferentes do que nós temos na pele, na boca, nas mucosas, tá? Diferente, que são os receptores H2 e H3. Só para vocês saberem, tá? O receptor H2 é o receptor que a histamina produzida no estômago estimula para induzir o próprio estômago a produzir ácido. Se alguém tem gastrite, já deve ter ouvido falar de uma molécula chamada ranitidina. É um bloqueador de histamina do estômago central. A histamina, que é produzida aqui dentro, tem como função... O Oi, professor travou. qual parte? Volta. Do estômago. No estômago. A histamina estimula a secreção de ácido, tá? Então, a ranitidina, que é uma droga que a gente usa em pessoas que têm gastrite, o objetivo dela é bloquear a histamina, que é produzida no estômago, para diminuir a produção de ácido. No sistema nervoso central, essa histamina, ela se liga ao receptor H3. E esse receptor H3, ele tem por objetivo, só um segundo, só vou conectar aqui. E esse receptor H3 tem por objetivo estimular, só mais um segundo, aqui. Então ele tem por objetivo estimular a vigília. Tá? Se você já tomou um medicamento antihistamínico e sentiu sono, isso é normal, porque o antihistamínico que a gente usa, como a loratadina, tem como efeito colateral bloquear também a histamina do sistema nervoso central e causa sono, sonolência. Tá? O segundo mediador químico importante, interessante que nós temos é a bradicinina e a calidina. A bradicinina é uma molécula produzida a partir do sangue, ou seja, é produzida no plasma por ação das proteínas da coagulação, especialmente o fator 12A da coagulação. Esse fator 12A ele é ativado, se vocês lembrarem, quando o vaso sanguíneo sofre um machucado, um dano. Para que serve a bradicinina, então? A bradicinina tem como efeito induzir uma vasodilatação duradoura. É uma vasodilatação que dura vários minutos. A histamina causa vasodilatação, só que a histamina dura pouco tempo. A histamina, ela tem um tempo médio de vida, um tempo meia-vida, de cerca de 15 minutos. Já a bradicinina tem um efeito de algumas horas. A bradicinina também aumenta a permeabilidade vascular, causando edema. E a bradicinina tem uma outra coisa muito interessante, ela causa dor. Tá? Bradicinina, ela é muito estudada nos processos de dor, especialmente aquela dor pulsante. Acho que todo mundo já passou por isso. Foi pegar um copo d'água de madrugada, estava escuro, não viu o armário ou o sofá da sala, deu aquela topada com o mindinho. Primeiro você tem a dor aguda, a dor lacinante. Aquela dor que você xinga todo mundo. Passou essa dor lacinante, essa dor aguda, você sente o seu mindinho assim, não sente?
Isso é chamada dor pulsante ou dor crônica. Quem participa dessa dor crônica é a bradicinina. A bradicinina faz parte desse processo de dor constante. E a bradicinina também vai induzir a síntese e a liberação de uma outra molécula inflamatória importante, que é a prostaglandina. Tá? Então aqui, ó, só para vocês observarem, a bradicinina ela é produzida pela quebra, pela digestão de uma outra proteína chamada cininogênio, que existe no sangue. Tá? Então, o cininogênio é quebrado em cininas, como a calidina, a bradicinina e a metionina-lisina bradicinina. O sistema complemento também produz moléculas pró-inflamatórias. Né? Recordando rapidinho do sistema complemento, são proteínas do sangue que são ativadas por 3 vias: via clássica, via alternativa e via das lectinas ligantes de Mannoses. O sistema complemento tem como resultado final a ativação, de proteínas como o C3, C4 e C5, que irão ativar a proteína C6, C7, C8, C9, e essa proteína C9 vai criar esses chamados complexos de poros, que irão matar o microorganismo ou a célula por perda do controle osmótico. Tá? Mas eu não vim aqui falar do complexo de ataque à membrana. Eu vim aqui recordar com vocês dessas proteínas chamadas anafilotoxinas. As anafilotoxinas são proteínas resultantes da quebra são fragmentos, na verdade, resultantes da quebra de proteínas do sistema complemento. Três são muito especiais: C3A, C4A e C5A. Esses três fragmentos são liberados quando o sistema complemento é ativado. Qual é o efeito desses fragmentos? O efeito deles é, primeiro, eles estimulam a degranulação de mastócitos e basófilos. Ou seja, C3A, C4A e C5A estimulam a liberação de histamina. O que a histamina vai causar? Vasodilatação, aumento da permeabilidade, vai trazer líquidos para a região. O C5A, ele é um potente atraente, tá? Que a gente chama de quimiotático, para macrófagos e basófilos. Então, ele atrai para a região machucada macrófagos e basófilos. Tá? Então, C3A, C4A e C5A são moléculas pró-inflamatórias produzidas a partir do sistema complemento. As células da região inflamada, irão produzir, em resposta ao dano, mediadores de natureza lipídica. São moléculas conhecidas como prostaglandinas e leucotrienos. Prostaglandinas, tromboxanos, que é uma classe, e leucotrienos. Esses mediadores são mediadores lipídicos. Eles são sintetizados a partir de gorduras.
Então, as células do local inflamado irão produzir prostaglandinas, tromboxano e leucotrienos. São mediadores inflamatórios potentes. São mediadores que vão diminuir o limiar de dor, isso é, vão causar uma dor mais intensa na região. São mediadores que vão causar uma inflamação persistente de longo prazo, vão causar febre. E essas moléculas, como se não bastasse tudo isso, elas ainda irão recrutar na medula óssea neutrófilos, monócitos e eosinófilos. Ok. Então, esses mediadores serão produzidos e liberados. Quem são eles e quais as suas funções? Aqui nós temos a via de biossíntese das prostaglandinas, tromboxano e leucotrienos. Calma, vai dar certo. Essas moléculas são produzidas pela quebra de um fosfolipídio de membrana, tá, para produzir este ácido graxo chamado ácido araquidônico. Guarda esse nome no coração de vocês, porque nós chamamos essa via de via do ácido araquidônico. Ou seja, todas as moléculas inflamatórias que são derivadas do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico pode ser convertido, pode ser transformado em um de dois subprodutos. Ele pode ser convertido pela enzima lipooxigenase em leucotrienos. Ele pode ser convertido pela enzima lipooxigenase em leucotrienos. Tá? Os leucotrienos, vocês irão ver mais para frente, tá? Com o tempo, os leucotrienos, eles estão associados, primeiro, a uma constrição da musculatura lisa muito intensa. Essa constrição, ela está associada, por exemplo, com a asma. Então, a constrição dos bronquíolos prolongada, causada pelos leucotrienos, é um dos eventos de asma. Outra coisa que os leucotrienos irão fazer, outra coisa que os leucotrienos irão resultar é na ativação, tá? Na ativação da inflamação aguda e um aumento da permeabilidade vascular bastante intenso. Esse aumento da permeabilidade vascular bastante intenso vai causar na região um edema muito importante. Tá? E aí também vai contribuir para a febre, mas lá para frente. Leucotrienos. Prostaglandinas, por outro lado, são uma classe extremamente diversa. Prostaglandinas são uma classe extremamente diversa de moléculas que eu resumo aqui as principais. Tá? Por quê? Porque prostaglandinas têm efeitos diversos e não são produzidos apenas durante a inflamação. Eles também podem ser produzidos
em outras situações pelo nosso corpo. As prostaglandinas que estão associadas diretamente à inflamação, que a gente precisa saber são essas daqui. Prostaglandina 2, ou prostaciclina, é um potente relaxador da musculatura lisa. É o contraponto do leucotrieno. Tá? Causa vasodilatação, inibe a agregação das plaquetas e causa broncodilatação. A prostaglandina E2, também chamada de dinoprostona, tá? Tem efeitos diferentes de acordo com o receptor. O receptor E1 é o que está presente na árvore brônquica, tá? E no músculo liso do TGI. Então, ele vai causar uma broncoconstrição e uma contração do músculo liso do trato gastrointestinal. O receptor E2 está presente também no pulmão e está presente nos vasos. Quando ele recebe a prostaglandina, ele causa vasodilatação, broncodilatação e relaxamento do músculo liso gastrointestinal. A prostaglandina, o receptor de prostaglandina Z3, ele é muito conhecido de nós todos. Esse receptor reduz a secreção de ácido no estômago e aumenta a secreção de muco. Esse receptor, tá, ele é protetor do estômago contra os ácidos. O ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina, e outros anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a enzima ciclooxigenase, que é a enzima que produz as prostaglandinas. Então, essa enzima ciclooxigenase é bloqueada pela aspirina. Por isso que pessoas que têm gastrite não devem fazer uso de aspirina. Porque a aspirina bloqueia a síntese de prostaglandina e a prostaglandina é inflamatória? É inflamatória. Só que ela também é protetora do nosso estômago. Tá? Então, quem tem gastrite não deve fazer uso de aspirina e de outros anti-inflamatórios não esteroidais. Na mesma via de síntese das prostaglandinas, há a produção do querido tromboxano A2. Tromboxano A2 não é inflamatório, mas é essencial para a coagulação. Tromboxano estimula as plaquetas do sangue a se agregarem. Quando a pessoa faz o uso da aspirina, a produção de tromboxano cai, dificultando o agregado de plaquetas. Por isso que dizemos que a aspirina tem efeito antiplaquetário. A aspirina bloqueia a produção de prostaglandinas, ou seja, diminui a inflamação, diminui a febre, tá? Que eu já vou comentar, diminui a febre, diminui a dor. Só que tem como efeito colateral diminuição da proteção gástrica e diminuição da coagulação. Então, o que essas prostaglandinas, então, fazem no nosso corpo em relação à inflamação? Causam vasodilatação, causam persistência da inflamação, causam dor e causam febre. Elas causam febre. Por isso que a aspirina é boa contra a febre. Tá? Por isso que a aspirina é boa contra a febre. Porque ela bloqueia a síntese de prostaglandinas e, bloqueando as prostaglandinas, a febre cessa, né? A febre diminui. Então, aqui nós temos um resumão dos mediadores plasmáticos e dos mediadores celulares da inflamação. Tá? Aqui o foco na bradicinina,
C3C5. Tá? Nós ainda temos a plasmina e a trombina, que a gente já viu no semestre passado, estão relacionados com o processo de coagulação, no caso da trombina, e fibrinólise, no caso da plasmina. Não vou voltar muito nesse assunto. E dos mediadores celulares, nós temos aqui a histamina, que a gente falou. O óxido nítrico é um potente vasodilatador produzido pelos macrófagos e células endoteliais, tá? Durante o dano tecidual. Leucotrieno, que eu falei, prostaglandinas. TNF-alfa-interleucina 1, a gente já comentou lá atrás, na aula de imunidade inata. TNF-alfa-interleucina 1 são produzidos pelos macrófagos e tem como efeito o recrutamento para a região de leucócitos. E tem como efeitos sistêmicos febre, perda de apetite e aumento dos batimentos cardíacos. Tá? São efeitos locais e sistêmicos do TNF-alfa e da interleucina 1. O interferon gama, tá, que é produzido pelas células T e células natural killer, são potentes ativadores da inflamação crônica. Tá? Então, eles mantêm os macrófagos ativos, eles mantêm os macrófagos ativados por mais tempo. Tá? Mas esses daqui a gente já conversou antes, então creio que é só complemento aqui nessa tabela. Tá? Então, sobre os mediadores que a gente ainda não tinha falado antes nas aulas, que eu quero que vocês lembrem a partir de agora são a braticinina, o C3A e o C5A, tá? Que têm o efeito de estimular a liberação de histamina. A histamina, que é potente vasodilatador, aumento da permeabilidade. Leucotrieno e prostaglandinas. Tá? Os mediadores que a gente ainda não havia discutido lá no passado. Tá? Quando nós classificamos a inflamação, tá? Nós classificamos a inflamação em dois tipos principais. Tá? Aqui vale um aviso meu. Nós classificamos clinicamente as inflamações em aguda e crônica, baseados nos conteúdos dessa tabela. Não existe uma linha específica dizendo aqui começa a inflamação crônica, aqui termina a inflamação aguda. Não existe. Tá? O que nós usamos como conceito para inflamação aguda e inflamação crônica? Inflamação aguda é aquela inflamação que se inicia de imediato, traz para a região células de defesa, como neutrófilos, monócitos, macrófagos, mastócitos. Eu tenho a eliminação do agente causador de dano e a resolução desse processo em alguns dias. Quantos dias? Os livros falam em 30 dias. Tá? Mas isso é algo arbitrário. Tá? Isso é algo arbitrário. As inflamações agudas costumam durar 30 dias. Tá? É arbitrário. As inflamações crônicas são aquelas que têm uma duração maior do que 30 dias. Tá? Podem durar meses, anos ou o resto da sua vida. Tá? Inflamações crônicas são caracterizadas por, primeiro, terem um início tardio. Tá?
Então, inflamações crônicas não surgem do dia para a noite. Inflamações crônicas demoram para ser desencadeadas. Essas inflamações crônicas são causadas pela persistência do estímulo inflamatório inicial, ou seja, bactérias, vírus, fungos, organismos que têm persistência no tecido, exemplo, a tuberculose. Tuberculose é um processo inflamatório crônico. Ele não começa do dia para a noite, ele começa tardiamente, e a tuberculose tem difícil resolução. Uma vez que você contrai a bactéria da tuberculose, ela vai permanecer com você não apenas alguns dias, não apenas algumas horas. Ele vai permanecer com vocês por anos, talvez até o final da sua vida. É diferente, por exemplo, de um corte. Me machuquei, cortei aqui, estava fazendo a barba, errei, me cortei. Quanto tempo até resolver? Uma semana, 15 dias no máximo, né? Resolve a situação. Então, a inflamação aguda costuma ser autolimitada. Tá? É um evento agudo, é um evento intenso, com recrutamento de células, mas é um evento que se resolve relativamente rápido. Evento crônico, não. Evento crônico permanece durante meses. E aqui eu tenho algo muito interessante. Eu tenho, na inflamação crônica, eventos que podem ser degenerativos, ou seja, acarretar na destruição do tecido, ou proliferativos, eventos que vão causar a proliferação do tecido na tentativa de conter o agente causador. Então, a inflamação crônica pode tanto levar para uma regressão do tecido, para uma degeneração do tecido, quanto pode levar para uma hiperproliferação do tecido. Tá? Os dois podem acontecer na inflamação crônica. Depende de quem é o agressor. Então, inflamação aguda, tá, é causada por agentes que são pouco patogênicos. Tá? Usualmente você tem um contato único e ligeiro com o tecido saudável. Machucou, cortou, furou, bateu. Tá? Entrou uma bactéria de fácil resolução, um vírus de fácil resolução, um resfriado, uma gripe, são inflamações agudas. Tá? Entra, resolve, vida que segue. Tá? É uma agressão mais leve de curta duração. Então, na inflamação aguda, nós vemos esses sinais cardinais clássicos: aumento do calibre dos vasos, alteração dos capilares com saída de células e plasma, migração de leucócitos e acúmulo no foco inflamatório. Então, nós temos o recrutamento para a região principalmente de células como neutrófilos, eosinófilos e alguns macrófagos. Tá? Células rápidas, células de resposta muito rápida. Essa é a inflamação aguda. Tá? Essa é a inflamação aguda. Já a inflamação crônica é causada por um agente muito resistente ou muito patogênico. Covid é um caso desses. Tá? É um agente que causa uma doença extensa. Tá? Nesse caso, tá? Mesmo em tecidos saudáveis, mesmo em tecidos anteriormente saudáveis, eu vou ter a persistência do dano. É um dano que não se resolve de maneira rápida. Então, essa agressão tem uma longa duração, é de maior intensidade. Então, se vocês já viram, por exemplo, um paciente que tem esclerose múltipla, Alzheimer, lúpus, nessas pessoas, o processo inflamatório
ele não simplesmente começa, resolve e termina. É um processo que continua, pode ter regressões, né, e recidivas. Eu posso ter a regressão do processo inflamatório, permanecer esse processo inflamatório basal durante meses, e depois de meses esse processo ser reativado. Tá? Então, a inflamação crônica não se resolve sozinha, na maioria dos casos. Um exemplo clássico de inflamação crônica que vocês verão muito em patologia é o granuloma. O granuloma é uma resposta do nosso tecido a agentes de difícil destruição. Você é infectado por um organismo que o seu corpo não consegue eliminar de cara, de pronto. Já que o seu corpo não consegue eliminar rapidamente, ele parte para o plano B. Se eu não consigo te destruir, eu também não vou deixar você sair daqui. E o seu corpo cria um tecido de contenção ao redor do agente causador, que é o chamado granuloma. Então, o granuloma, tá, é um exemplo clássico de inflamação crônica, porque eu tenho aqui células mononucleares. Na inflamação crônica, o sítio lesado, o sítio machucado, é rico principalmente em macrófagos e em linfócitos. A tentativa de reparo da região danificada leva ao estímulo da formação de tecido conjuntivo e angiogênese, criação de novos vasos sanguíneos para manter essas células vivas, o que a gente não observa na inflamação aguda. Por quê? Porque na inflamação aguda acontece, resolve e pronto. Na inflamação crônica, eu tenho a persistência do dano. Então, eu tenho que recrutar para a região vasos sanguíneos que vão manter as minhas células inflamatórias vivas e nutridas. A inflamação crônica, infelizmente, vem com um efeito colateral óbvio. Essa inflamação persistente, essa liberação de interferon gama, prostaglandinas, ao longo de meses, tem seu efeito sério no tecido. Tá? Ele acaba causando a destruição do local, não necessariamente pelo patógeno, mas pelas células inflamatórias. Tá? Então, quem tem doença inflamatória crônica, doença de Chagas, por exemplo, doença de Chagas é uma doença parasitária que causa destruição progressiva do coração. A doença de Chagas é um exemplo clássico de doença onde o maior vilão não é o parasita, é você mesmo. É a sua resposta, é a sua resposta contra o parasita que causa a destruição do tecido. Então, a inflamação crônica, tá? A inflamação crônica tem por marca, tá, a destruição do tecido local e a reorganização do tecido para a contenção do organismo. Aqui a gente tem o caso, por exemplo, da esquistossomose. Né? Esquistossoma é um parasita muito comum no Brasil, causador da famosa barriga d'água. Né? Aqui está a barriga d'água que a gente vê. Por que é causado isso? Porque esse parasita, aqui, esquistossoma, bota os ovos dele na corrente sanguínea e esses ovos atingem o fígado. Esses ovos dele, aqui desse parasita no fígado, causam uma inflamação persistente, crônica, que com o tempo vai causando a perda de função do fígado.
E essa perda de função do fígado que causa a famosa barriga d'água. Então perceba que o ovo do parasita em si não te mata apenas. Ocorre aqui uma associação do ovo, né, do agente de difícil eliminação, com uma resposta inflamatória crônica e persistente. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em inflamação crônica, então toda vez que vocês ouvirem falar em inflamação crônica, eu queria que vocês guardassem, esse ponto. Inflamação crônica não necessariamente é aquela que você vai viver para o resto da vida com ela, mas é inflamação de difícil resolução. Difícil resolução. E muitas vezes na inflamação crônica, quem causa a maior parte do dano não é mais o agente etiológico, não é mais o agente causador de dano, mas passa a ser a sua resposta. Tá? Inflamação aguda, maioria das vezes, se você retira o agente causador, ele se resolve tranquilamente. Inflamação crônica, por mais que você retire o agente causador, o dano persiste. Alguém abre o microfone? Pode perguntar? Foi eu, professor, porque eu tenho uma dúvida. Como é que ocorre a cachumba? Porque eu vi um cara ali, ele tinha acho que era cachumba no pescoço. Eu achei meio estranho, aí eu queria saber, porque eu tenho essa curiosidade, eu fiquei meio curioso. Tá. Cachumba, parotidite viral aguda, é uma inflamação aguda. Tá? Na cachumba, você tem o vírus que infecta as células epiteliais, causa inflamação. Só que na maioria das pessoas, essa cachumba, ela se resolve em algumas semanas. Tá? Então você tem a lesão inicial, então você tem aquele edema, aquele material bastante inflamado, né, na região. Só que é um quadro inflamatório agudo clássico. Tá? Um quadro inflamatório agudo clássico, uma parotidite aguda clássica. Em algumas pessoas, tá? Em algumas pessoas, pode ocorrer uma inflamação mais intensa, uma inflamação de resolução mais difícil, que aí você pode ter a disseminação para outros tecidos, tá? Como a inflamação testicular, que é a orquidite, meningite, aí já é algo mais, como eu diria, aí já é algo que vai para a esfera do crônico. Tá? São lesões intensas, lesões de grande monta, que causam um dano persistente. Tá? Então, a cachumba, por mais que ela assuste, é um evento agudo. Tá? É um evento agudo. Aliás, você colocou um ponto interessante. No evento crônico, no evento inflamatório crônico, normalmente o edema ele é um pouco mais discreto. Como o edema ele é constante, de longo prazo, o seu sistema linfático se organiza ao redor dessa nova realidade. Então tá, já que esse tecido vai ficar inflamado por muito tempo, o sistema linfático ele aumenta a drenagem do local e o edema não é tão intenso quanto na inflamação aguda. Ok? Beleza. Então vocês vão ver lá para frente, tá? Como é o nome? Quando vocês forem falar de inflamação aguda, de inflamação crônica, vocês vão ver
que na inflamação crônica, né, depois dessa migração de células mononucleares, como monócitos, como linfócitos, você vai ter a resolução, né, ou não dessa lesão. E aí você pode ter eventos, né, de persistência da inflamação, apoptose do tecido, necrose, fibrose. Tá? Aí é uma vida, a inflamação crônica é um mundo à parte. Porque você pode ter estímulo de crescimento no tecido, ou você pode ter a destruição do tecido, né? Regressão do tecido. Cirrose hepática é um caso clássico, né, de inflamação crônica do tecido que leva à destruição do material. Ok? Então, não esqueçam desses marcadores de inflamação aguda e de inflamação crônica. Tá? Então, aqui, por fim, né, para a gente terminar de falar da inflamação de maneira geral, inflamação com uma resposta benéfica, né, é aquela resposta que traz proteção, estimula a cicatrização e desencadeia uma imunidade adaptativa. Como a gente já tinha conversado lá no começo, inflamação relevante, é importante para ativar a resposta imunitária. Né? Eu preciso da ativação do macrófago, da célula dendrítica, para ele migrar até o linfonodo e mostrar o antígeno para o linfócito T. O linfócito T precisa ser ativado para gerar memória no linfócito B de bola. Tem que haver. Então, a inflamação é boa, porque a inflamação gera memória imunológica. Só que a inflamação, se não for controlada, né, ela vai inevitavelmente levar a quadros de perda de função, fibrose, perda do controle homeostático, que aí não é o que ser feito. Né? Então, por exemplo, as glomerulonefrites, né, a perda do tecido renal causada por uma doença autoimune. Não há o que fazer. Né? Você tem uma doença autoimune que vai causar uma perda progressiva da função renal, e a única coisa que você pode fazer é controlar essa doença autoimune, né? Controlar a inflamação da doença autoimune. Não há muito o que fazer. E, então, agora, para a gente terminar, o último tópico é a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma resposta. A hipersensibilidade é definida como uma resposta maior do que a considerada normal. Tá? Então, a hipersensibilidade segue o mesmo caminho, de todas as outras respostas. Desculpa. Segue o mesmo caminho de todas as outras respostas inflamatórias que a gente já viu. Só que nesse caso eu tenho uma ativação exagerada desses mecanismos. É importante a gente recordar, saber que as respostas de hipersensibilidade ocorrem apenas em pessoas, apenas em indivíduos que já foram sensibilizados para determinado antígeno. Pessoas que já tiveram contato com aquela proteína ou com aquela molécula, já têm memória imunológica e já produzem anticorpos contra aquele organismo, já produzem linfócitos T específicos contra aquela proteína, contra aquela molécula. Tá? Então, esse é um ponto relevante. Tá? Esse é um ponto bem relevante. Ocorre apenas em pessoas que já foram sensibilizadas. Essa tabela, eu não apenas gostaria, como eu preciso que vocês lembrem dela. Nessa tabela,
nós temos os 4 tipos principais de hipersensibilidade que são apresentados no nosso organismo. Tá? Tipo 1, que é a resposta anafilática ou imediata. Tipo 2, que é citotóxica. Tipo 3, de complexos imunes. Tipo 4, que é a resposta celular ou resposta de hipersensibilidade tardia. Tá? Então, cada um deles tem as suas características principais. Então, eu preciso que vocês recordem. Vou bater na tecla com vocês do tipo 1 e do tipo 4, que são os mais comuns na prática clínica de vocês. Tá? Vocês na odontologia vão se ver principalmente com esses 2 tipos de reação. Então vamos para a reação do tipo 1. A reação do tipo 1 é aquela reação anafilática que normalmente tem início em menos de 30 minutos após o contato com o alérgeno. Tá? É popularmente chamada de reação alérgica. Tá? Então, na resposta do tipo 1, qual é o mecanismo como ele se dá? Eu, por exemplo, entrei em contato em um momento da minha vida com a proteína do amendoim. Ao entrar em contato com essa proteína do amendoim, eu produzi um anticorpo, uma imunoglobulina E, contra essa proteína do amendoim. Então eu tenho memória contra essa proteína. Esse IgE liga-se a basófilos e mastócitos. Tá? Então aqui eu já vou mostrar a imagem, mas aqui eu tenho mastócito. Nesse mastócito vai ficar ligado o IgE. Da segunda vez que eu entrar em contato com essa proteína do amendoim, essa proteína vai ser reconhecida pelo IgE e, em resposta, esse mastócito vai liberar grandes quantidades de histamina. Então, a resposta do tipo 1 é mediada por IgE, ligada nos basófilos e mastócitos, com a liberação de histamina. Hipersensibilidade do tipo 1 é alergia clássica. Como que a gente resolve uma alergia clássica, uma alergia imediata? Usamos antihistamínicos, drogas que bloqueiam a histamina e drogas como a adrenalina e a noradrenalina que vão combater a vasodilatação causada pela histamina. Então, hipersensibilidade do tipo 1 é a imediata. Hipersensibilidade do tipo 1 é imediata. Entrei em contato pela primeira vez com a proteína do amendoim, do leite, da poeira, da grama, não importa. Entrei em contato pela primeira vez, gerei uma memória imunológica do tipo TH2, T helper 2, que irá estimular o linfócito B a produzir IgE, vai estimular os plasmócitos a produzir IgE. Esse IgE irá se ligar aos basófilos e mastócitos, que ficarão, como nós dizemos, sensibilizados. Tá? Então, quando eu digo que eu estou sensibilizado a camarão, o que eu quero dizer? Quero dizer que, da primeira vez que eu entrei em contato com o camarão, eu gerei uma resposta imunológica. Então, da primeira vez, eu não tenho crise alérgica. Da primeira vez, eu não tenho crise alérgica. É sempre da segunda em diante. Porque a partir do segundo contato, eu já estou sensibilizado.
Mas, professor, eu tenho um primo meu que teve uma reação muito forte a um produto de limpeza, sendo que tinha sido a primeira vez que ele tinha usado. Por que isso acontece? Porque nós temos moléculas que são parecidas, né? Então acontece muito de haver reação cruzada, tá? Isso é muito comum nas alergias a frutos do mar. Nós entramos em contato com algumas bactérias do nosso convívio que produzem proteínas parecidas com as das bactérias que moram dentro dos frutos do mar. Quando a gente come o fruto do mar, o seu corpo reconhece aquela proteína. Opa, eu já vi essa proteína antes. Está naquelas bactérias que podem causar mal para a gente. Ah, mas o meu primo nunca tinha comido camarão e da primeira vez que ele comeu teve reação alérgica, quase morreu. Eu sei. Ele já estava sensibilizado contra uma proteína parecida com a que tem nos frutos do mar. Quando ele comeu pela primeira vez, o seu corpo achou que era aquela proteína e respondeu. Tá? Então, hipersensibilidade do tipo 1, mediada por IgE, que se liga a mastócitos e basófilos, que irão liberar histamina. O perfil de resposta T associado a ele é o perfil de resposta TH2. O mesmo perfil de resposta para parasitas. Tá? Mesmo perfil de resposta para parasitas. Então, aqui, nós temos, né, a hipersensibilidade do tipo 1. Você entra em contato com o alérgeno pela primeira vez na sua vida, produz uma IgE específica, essa IgE se liga na superfície do mastócito. Da segunda vez que você entra em contato com o alérgeno, o seu mastócito dispara e libera histamina, né? Sulfatase A, fator de colônia de eosinófilos, prostaglandinas, heparina. Tudo isso causa a famosa reação alérgica, né? Reação de hipersensibilidade imediata. Quanto tempo demora para o mastócito aqui, ó, esse mastócito sensibilizado? Quanto tempo demora para ele identificar o alérgeno e disparar? Minutos. Minutos. Tá? Então você sabe que o paciente está tendo uma resposta alérgica imediata quando você injeta o anestésico, 10, 15 minutos depois, a cara dele está desse tamanho. Opa, acho que esse paciente é alérgico ao anestésico. Ou ao conservante do anestésico, que também é muito comum. Aí já é. Aí você vai ter que administrar um antistamínico, você vai ter que correr para esse paciente, porque ele está tendo uma reação alérgica. Tá? Então, a reação do tipo 1, ela é caracterizada, tá? Ela é marcada pelo prurido intenso, a coceira, aumento da permeabilidade vascular, causando grande edema, dilatação dos vasos sanguíneos, fica bastante avermelhado, e também pode ocorrer, né, se for pela boca, pelo nariz ou pelos pulmões, aumento da secreção de muco, contração da musculatura lisa, incluindo aí os brônquios e bronquíolos, causando a reação conhecida como asma alérgica. Então, a asma alérgica é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Tá? E aí, além da histamina, prostaglandinas e leucotrienos são sintetizados, tá? E podem causar persistência dos sintomas. Tá? Então, normalmente, quando você estiver na clínica, isso é preocupante. Tá? A histamina te mata, se ela te matar, ela te mata em alguns minutos. Elas têm o chamado choque anafilático, em alguns minutos. Os leucotrienos e prostaglandinas são muito preocupantes, porque eles causam efeito ao longo de horas.
depois de um evento alérgico. Tá? Muito importante quando a gente está lidando com pacientes sensibilizados. Desculpa. Tá? Pacientes que já têm alergia a determinados compostos. As reações do tipo 2, tá? São reações de hipersensibilidade, que são chamadas de reações citotóxicas. São reações que levam de 5 a 12 horas para aparecer o efeito e são causadas pela produção de IgM e IgG, que ativam o sistema complemento e levam à morte da célula alvo. Então, a hipersensibilidade do tipo 2 é uma hipersensibilidade que está associada à morte da célula alvo, ou né, da proteína alvo, por ação citotóxica. Ativação do sistema complemento, ativação de células natural killer, ativação de macrófagos. A hipersensibilidade do tipo 2, ativação de sistema complemento, natural killer, macrófagos, está associado, por exemplo, à reação transfusional. O que acontece se eu injetar o sangue B em um paciente O? Né? Todo mundo sabe que não pode. A gente vai ver na aula prática que não pode. Por que não pode? Porque a pessoa que tem sangue O tem anticorpos contra as hemácias B. Então, eu que sou sangue O, se eu receber sangue B, as minhas células imunes vão tentar destruir as hemácias B. Não vai dar certo. E a famosa doença hemolítica do recém-nascido. Quando a mãe é RH negativo e o bebê é RH positivo. Né? Por que dá essa incompatibilidade entre mãe e filho? Né? Então aqui, só para vocês verem, né? Eu tenho um anticorpo, esse anticorpo se liga na superfície da célula, causa ativação da célula natural killer, que vai levar à morte do alvo, e ativação do sistema complemento, levando à lise da célula, e opsonização dos alvos, causando a fagostose. Então, essas células-alvo serão destruídas por ativação dos anticorpos, né, por ligação dos anticorpos, na superfície das células. Tá? Por isso que a gente chama tipo 2 de citotóxica, porque as células-alvo serão mortas. Aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui é o teste, né, que a gente vai fazer. Então, não se preocupe que a gente vai conversar. A hipersensibilidade do tipo 3 é uma hipersensibilidade muito interessante, porque, veja só, ela é causada por complexos de anticorpos e antígenos que se depositam nos vasos sanguíneos, causando a reação inflamatória. Então, a resposta de hipersensibilidade do tipo 3 é chamada de resposta de complexo imune ou reação de Arthus. Tá? Na hipersensibilidade do tipo 3, o que nós observamos é que o anticorpo reconhece o antígeno, tá? Ele reconhece o antígeno. Ao reconhecer o antígeno, ele forma um complexo de anticorpo e antígeno. E esse grande complexo de anticorpo e antígeno, que vocês estão vendo aqui, ó, se deposita na parede dos vasos e se deposita na superfície dos tecidos, causando a inflamação. Esse processo de reação do tipo 3 é o que causa, por exemplo, a glomerulonefrite associada ao lúpus. Tá? Então, como assim? No lúpus você tem células suas
que são atacadas pela sua imunidade. Quando as suas células são atacadas, imagina aqui o vaso sanguíneo, você libera pequenos pedaços da célula que foi destruída, que foi morta, dentro do sangue. Seus anticorpos, dentro da corrente sanguínea, reconhecem esses pedacinhos de células e se ligam, formando complexos imunes. Esses complexos imunes se depositam na superfície dos vasos sanguíneos, causando a vasculite, a inflamação do vaso. Tá? Essas reações do tipo 3, elas não vão fazer muita parte do dia a dia de vocês na odontologia. Tá? Mas é importante lembrar que ele existe. E a hipersensibilidade do tipo 4, tá? Que são as chamadas reações tardias, são reações um pouco diferentes. A reação do tipo 4, ela é caracterizada, primeiro, por uma resposta que demora de 24 a 48 horas para o surgimento dos sintomas. Por isso que a gente chama de tardia. A resposta do tipo 4, tá? A resposta do tipo 4 é uma resposta que ocorre pela migração, pela chegada de linfócitos T na região onde está o antígeno. Então, alguém aí já fez? Qual doença, Mayara? Desculpa, não tinha visto. Qual doença? Eritroblastose fetal. Tá? Então, alguém já fez aquele teste alérgico que a gente coloca um adesivo na pele e aí deixa aquele adesivo, um dia ou 2 dias depois você volta no alergologista, ele retira esse adesivo e vê, né, na verdade a gente coloca, né, o adesivo, tira, coloca uma proteção, você vai para casa, 2 dias depois você volta no alergologista, e aí ele olha para as lesões e fala, você é alérgico a isso, isso, isso. Alguém já fez um teste desse? Esse teste é baseado na reação do tipo 4. O que acontece? Aqui está a pele, a gente injeta na pele um pouquinho de antígenos, de grama, plástico, amaciante, né? Coisinhas que a gente pode ter alergia ao longo do dia. Essas pequenas moléculas serão capturadas pelas células dendríticas, aqui. O que essa célula dendrítica vai fazer? Vai cair no vaso linfático, vai chegar lá no linfonodo e vai avisar a célula T. Então, célula T, chegou isso daqui, ó. Aí ele mostra para a célula T, apresenta. Aí a célula T fala, isso daqui a gente já enfrentou no passado. Então, muito obrigado por avisar. Aí a célula T vai embora do linfonodo, cai na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela chega na região onde está o antígeno. Quanto tempo demora para o linfócito T receber a informação, decidir sair do linfonodo, cair na corrente sanguínea e ir embora, né, na região inflamada? De 24 a 48 horas. Tá? Mas e se eu não tenho memória desses antígenos? E se eu não tiver memória dessas proteínas? Você não vai recrutar o linfócito T para a região, porque você não tem memória. Lembra, se você não tem memória, a resposta demora muito mais. Então você não vai ver a resposta em 24, 48 horas. Tá? Essa reação do tipo tardia, reação do tipo 4, ela é muito comum nas dermatites de contato, que são as dermatites causadas pelo contato prolongado de substâncias irritantes com a pele.
Tá? Sabe quando você deixa um band-aid muito tempo e você tem aquela reação urticariosa intensa? Hipersensibilidade do tipo 4. Tá? E a gente também usa nas reações para o diagnóstico da tuberculose, por exemplo, né, que é o famoso PPD. Tá? Então, nas reações do tipo 4, o linfócito T chega na região, né, causa inflamação, causa lesão tecidual, e linfócitos TCD8 também são recrutados para a região e podem causar a lesão direta das células e a morte do tecido, né, resultando assim na destruição do local. Ok? Então, com isso, nós fechamos esse nosso ciclo da imuno. Deixa eu só. Cadê? Ah, meu Deus.